Olá, esse é o segundo vídeo sobre o método racional. Então a gente viu em uma videoaula anterior que o método racional pode ser escrito pela equação C vezes I vezes A, e esses coeficientes aí numéricos, eles são, na verdade, em função das unidades que a gente costuma trabalhar mais, A em quilômetros quadrados, I em milímetros por hora e Q resultando em metros cúbicos por segundo. O C é adimensional e é chamado coeficiente de deflúvio em publicações um pouco mais antigas e ou coeficiente de escoamento superficial. A definição correta seria que ele representa a parcela de chuva que provoca escoamento superficial. Parte dessa chuva infiltra, parte fica disponível para o escoamento superficial. Então, é a razão entre o volume total escoado e o volume total precipitado ocorridos no evento. Está aí a fórmula: volume total escoado, volume total precipitado. Seria o volume do escoamento superficial direto e o volume precipitado. A gente costuma estimar, na hora de fazer projetos, esse coeficiente através de tabelas nas quais estão tipos e uso de solo, tipo função do uso e da cobertura do solo. Tá? Então, quando você for fazer um projeto de drenagem, provavelmente você vai correr atrás de alguma normativa, alguma regulamentação municipal, provavelmente um plano diretor, um código de obras que vai te dizer que a área onde você está trabalhando é uma área residencial. E aí você vai em uma tabela e vai pegar um coeficiente C, que é característico de uma área como a que você vai trabalhar. Nós temos, por exemplo, tabelas mais gerais, como essa que eu falei, ó, por exemplo, área comercial. Regiões centrais você tem zero valores, não são os valores, né? Tem uma faixa de variação aí, né? E você pode trabalhar aí dependendo das condições que você está vendo. Se você conhece a área bem, você pode ir para o limite inferior, para o limite superior, para a média. Tá? Então, o que é que diz aí? Que na área central de uma área comercial, geralmente são áreas asfaltadas, mais pavimentadas, tem um C maior do que em bairros, né? A área comercial, mais a parte de bairro. As áreas residenciais, e aí depende do tipo de residência, as áreas com prédios de apartamento, a área industrial, e você pode ver que aí tem uma parte mais abaixo onde tem mais a presença de vegetação, parques, playgrounds, pátios, e aí você tem um C muito inferior à parcela acima da tabela, porque são áreas mais permeáveis. Você tem também valores baseados em algumas superfícies características. Bom, a tabela anterior é uma tabela mais geral, áreas que você está vendo de forma geral. Se você quer ver um telhado, uma terraço de lajota, um jardinzinho, né? Então você tem essa tabela mais específica. Telhados perfeitos, superfícies asfaltadas. Então você pode ver que essa tabela é até mais detalhada na descrição das superfícies. Aí você me pergunta, mas eu estou trabalhando numa área onde eu tenho um pedaço de jardim, um pedaço de telhado, e eu quero caracterizar a área como um todo. Você pode fazer uma média ponderada, você tem que pegar quanto de área tem cada pedacinho desse e fazer uma média ponderada para você estimar um coeficiente C representativo daquela área. Ok? E quanto à intensidade? A intensidade vem da curva IDF, que é a curva intensidade, duração, frequência. É uma curva que é típica de cada cidade, de cada área que você quer trabalhar. Ela geralmente tem um formato que você está vendo aí, onde A, B, C e D são coeficientes, né, ajustados para aquela área. E você tem o tempo de retorno TR e a duração da chuva que você vai utilizar para o projeto. Eu coloquei DC porque é duração crítica. Tá? Duração crítica, quer dizer, não é qualquer duração que você vai usar. Você vai usar uma duração que tente representar uma contribuição maior de vazão. Tá?
E a gente viu numa videoaula anterior que na definição do método racional e na sua formulação, o tempo de concentração é uma duração na qual toda a área está contribuindo. Então a gente costuma utilizar a duração crítica para projeto, para estimar a intensidade e estimar a vazão máxima, igualando ao tempo de concentração. Aí você me pergunta, e como eu calculo o tempo de concentração? Existem diversas equações empíricas e semi-empíricas. Ok? Então, obrigado.